Olha, a gente agora vai falar sobre um assunto que foi tema de discussão e aprovação ontem na Assembleia Legislativa, né? Que aprovou ontem o projeto de lei do governo do Estado que cria o programa de anistia de débitos, o refis, relacionados ao ICMS. Esse débito consolidado vai ser pago com redução, em alguns casos. A gente está aqui com o deputado estadual Gil Carlos, que foi o relator da matéria, para a gente entender um pouco sobre os benefícios, tanto para os contribuintes como para o Estado também. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, bom dia aos piauienses que nos assistem na TV Cidade Verde, Notícias da Manhã. É uma boa notícia para, como você citou, os contribuintes, aqueles que são empresários, microempresários, pequenos, médios e grandes, que vão ter a oportunidade de quitar os seus débitos junto à Fazenda Estadual, ao Fisco, com uma redução quase de 100% de multas, juros e correção monetária. São vários níveis de desconto, né? São vários níveis de desconto. Aqueles que aderirem e pagarem imediatamente, até o 5º dia após a adesão, tem um benefício de 95% dessas multas. Aqueles que parcelarem terão um valor mais atenuado, 60% e 40% se optarem por pagamento até em 48 parcelas. E como você citou, é bom para o Estado, é bom para o governo, porque recupera esses créditos, tem mais ganho financeiro, portanto, e pode colocar, executar o seu programa de governo, que tem sido muito bem avaliado, inclusive, pelo nosso povo piauiense, né? São várias frentes: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, investimentos, inclusive, em logística, em portos, etc. Então, é uma boa oportunidade. Quero parabenizar o governo pela iniciativa e também aos empresários, setor produtivo, né, que se beneficia e pode ter suas certidões novamente em dia, fazer novos negócios, novos empréstimos e assim continuar a roda do desenvolvimento do nosso Estado. Qual era hoje o débito que é estimado desse setor que está em dívida com o Estado, que motivou, inclusive, esse projeto de lei ser aprovado na Assembleia? Inclusive, nesse momento, Aline, está em curso no Congresso Nacional a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária simplifica o recolhimento dos impostos, une o ICMS, do que estamos falando agora, que é um imposto próprio dos estados, é o maior tributo, é a maior receita do estado, do ICMS, aos impostos municipais, o mais destacado é o ISS, bem como as contribuições federais no imposto sobre o valor agregado, o IVA, né? Isso deve facilitar o pagamento e, portanto, a sonegação, a ilação, e assim nós evitaremos esse tipo de expediente de fazer anistia ou refis, como você citou. O crédito a ser recuperado, nós não temos ainda o valor estimado, não recebemos isso da Fazenda, mas acreditamos que será bom para ambas as partes e é um valor significativo para que, enfim, o Estado possa, como citei, continuar fazendo bons investimentos, boas entregas aos piauienses. Naturalmente, esse valor vai depender da adesão. Espero que todos façam adesão. É somente no mês de maio. É bom lembrar, a lei foi aprovada ontem na Assembleia, deve ser imediatamente sancionada pelo governador Rafael Fonteles e teremos apenas o mês de maio. É importante que todos, aqueles que administram suas micro, pequenas e grandes empresas, fiquem atentos, procurem imediatamente a Receita através dos portais e faça a adesão imediata para não perder essa grande oportunidade. Bom, porque o piauiense, assim como todos os brasileiros, acabam pagando tantos impostos, né? São tantos tributos para dar conta, são tantos impostos, que muitas vezes não conseguem fazer nem investimentos nos seus próprios empreendimentos, né? O refis, quando se abre uma oportunidade como essa, é apenas uma janela para um respiro. Mas o que precisa ser feito mesmo uma atitude de um porte bem maior para que esses empresários não tenham mais tantos, não se reclamem tanto, né, de tantos impostos, de tantos tributos. A carga tributária brasileira é expressiva, significativa. Com essa reforma houve uma atenuação,
tentando diminuir os impostos, a carga tributária sobre o setor produtivo, né, e aumentando aqueles impostos sobre a renda, como acontece nos países mais modernos, mais desenvolvidos. Diminuir tributos sobre o setor produtivo, sobre o consumo e aumentar naqueles que especulam, que vivem de renda, assim por diante. Esse é o caminho, acredito que essa reforma tributária aponta nesse sentido e teremos assim a oportunidade de, como se diz, facilitar e estimular aqueles que querem empreender, querem empregar, não é? E nesse dia do trabalho, internacional do trabalho, eu quero me congratular, quero parabenizar todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do Piauí, nós que somos trabalhadores, você, eu somos trabalhadores, mas me reporto especialmente aqueles que têm menores salários, né, que são a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, do nosso estado. A política de proteção ao trabalhador, melhores condições de trabalho, melhor remuneração, de aumento do salário mínimo, né, tem sido melhorado nos últimos anos, nesse governo especial. E aqui o Piauí em destaque, você noticiou agora há pouco, o Piauí é um dos estados que mais emprega hoje no país, que mais emprega no Nordeste e que tem ganho, inclusive, uma renda per capita domiciliar acima da média brasileira. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras piauienses. Deputado, quero aproveitar aqui sua presença, o senhor que está à frente de uma discussão que o Piauí acompanha com ansiedade, na verdade, o Piauí e o Ceará. Eu acho que nós, como piauienses, acompanhamos com curiosidade, porque é uma discussão centenária em relação ao litígio de terras entre Piauí e nosso estado vizinho, o Ceará. A gente já acompanhou são vários passos e eu queria entender um pouco em que pé está essa discussão nesse momento. Guardamos aí um relatório vindo do Exército, tem uma decisão do STF que também pode definir tudo. E aqui no Piauí, em que nível está essa discussão? Com o Ceará, principalmente, né? Primeiro eu vou falar sobre o litígio. É importante que os piauienses compreendam o litígio, porque existe um pouco de mistificação em torno desse tema. O litígio o Ceará está ocupando as terras do Piauí. Subiram a Serra da Ibiapaba em direção ao centro do Piauí, ocupa historicamente essas áreas. Então, essa ação que o Piauí ingressou é para, de maneira definitiva, se decidir o que é do Piauí, o que é do Ceará. Toda a serra do lado ocidental, do lado aqui do Piauí, a partir do ponto mais alto da serra, pertence ao Piauí, nós estamos reclamando isso. Nós estamos falando de uma área de 3.000 quilômetros quadrados. Essa ação, quem decide sobre isso é o STF, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, através da sua relatoria, pediu, com a concordância de ambas as partes, Ceará e Piauí, para que o Exército fizesse uma perícia local, né, para saber realmente se essa área ocupada pelo Ceará pertence ao Piauí e demarcar isso. Essa perícia está chegando à sua fase de conclusão. A expectativa é que agora, em maio, que se inicia hoje, o Exército entregue esse laudo definitivo e o Supremo, através da relatoria da ministra Carmen Lúcia, possa analisar. Em seguida, o Ceará e o Piauí irão se manifestar as alegações finais para, posteriormente, o Supremo decidir. Nós estamos com expectativa positiva, porque em 2014 tivemos um ganho de causa semelhante com o Tocantins. Litígio de terras entre Piauí e Tocantins, o STF julgou favoravelmente o Piauí e o fundamento é mais ou menos o mesmo. Nós temos um documento, uma lei que diz muito claramente que, de fato, toda essa região que nós estamos reclamando, elas pertencem ao Piauí. Mês de maio pode vir algum tipo de notícia que beneficie o Piauí? Acredito que sim. O relatório do Exército, que deve ser o documento mais robusto, mais enfático, que deve comprovar a tese do Piauí, deve ser anunciado e as expectativas são positivas para o nosso Estado, para a nossa causa, que é a causa dos piauienses. Nós estamos tratando de território do Piauí, que interessa a todos nós piauienses.
Afinal de contas, nós é que devemos defender e proteger o nosso Estado, as nossas terras, o nosso território. E estudos mais recentes já afirmam que o Ceará continuou avançando em terras piauienses, né? Exatamente. E nós temos claramente dados que mostram que existem cearenses ocupando as áreas que vão além daquela que defendemos e definimos como área de litígio, ou seja, essa ocupação está em andamento, em progressão, ela é atual, né? E essa definição, portanto, ela é fundamental e necessária para estancar. Nós queremos que os cearenses, e convidamos que os cearenses venham morar no Piauí. Aliás, todos os brasileiros de todos os estados estão convidados a vir morar aqui, investir, comprar imóveis, comprar terras, gerar desenvolvimento em nosso estado, que está em crescimento. O estado do Piauí é um estado extenso, com baixa densidade populacional, portanto, todos são bem-vindos. Porém, residindo, domiciliado em área reconhecidamente do Piauí. Não somos hostis, não estamos aqui querendo entrar em conflito, em guerra, em disputa com o Ceará, ao contrário. Queremos fazer essa harmonia, mas de maneira regular, de maneira clara, de que essas terras pertencem ao nosso estado, querido, amado Piauí. De que terras nós estamos falando? São terras produtivas, com muitos moradores nessas regiões? Não, são terras que têm grandes potenciais, grandes riquezas minerais, são terras que têm um potencial na agricultura, no agronegócio, energias renováveis, no turismo, portanto, tem um valor expressivo, importante para o nosso estado, não é? E fica na zona rural, na área mais periférica, de nove municípios que estão na divisa com o Ceará. Então, são áreas com baixa densidade populacional, são áreas mais rurais, mas que têm um potencial enorme de riquezas, e não podemos abrir mão disso. Afinal de contas, o Piauí precisa de riquezas, precisa explorar as suas potencialidades para que continuemos crescendo, desenvolvendo, e já está acontecendo, por sinal. Inclusive, nós propomos, estamos solicitando, provocando o DENIT, o governo federal, através do novo PAC, para que se construa uma BR que já existe prevista, a 407, uma BR de ligação, que margeia esse extremo leste do Piauí, próximo ao Ceará. A BR é importante porque aumenta, portanto, o tráfego na região, estimula o turismo para a região e deve levar desenvolvimento e, portanto, assentamentos populacionais para ocupar, de fato, aquela região. BR-407, que interliga com a BR-020, que dessa forma poderá integrar, né, a região mais sudeste do Piauí com a região norte, com o litoral. Existe uma questão histórica em relação à disputa ou a questão das terras, né, divisa de terras entre o Piauí e o Ceará, inclusive uma delas que resultou na troca de territórios na região litorânea, e o Piauí, o Ceará teria cedido uma área de litoral, de praia, para o Piauí em troca da cidade de Crateús. Essa história, depois de todo esse conflito do litígio nessa outra região serrana, ela chega a ser questionada? Sim, questionada. Isso é um mito que está sendo superado à medida que nós debatemos sobre o litígio. Vendo a história, o que aconteceu foi ao contrário do que se diz atualmente. O que a gente aprende, inclusive, através de ouvido, né, pela nossa tradicional história. O Piauí sempre teve litoral, e o litoral do Piauí era até maior. E quem ocupou indevidamente esse litoral foi o Ceará. A região de Luiz Correia, ela sempre pertenceu ao Piauí, chamava-se Porto Amarração, sempre foi do Piauí. E o Ceará foi ocupando aos poucos. E no século XIX, o Piauí reclamando essa ocupação do Ceará, cearenses lá morando, explorando aquela região, o imperador definiu que o Ceará devolvesse aquela área ao Piauí. Mas o Piauí foi, na verdade, generoso com o Ceará. Essa região de Crateús, independência que você citou, no passado chamada comarca Príncipe Imperial, ela foi cedida ao Ceará
né? O Ceará, nós sabemos, é um estado que tem menos terras do que o Piauí, tem menos água, sofre de mais seca, e esta região é uma região fértil, fica nas nascentes do rio Poti, e, portanto, foi o Piauí que cedeu ao Ceará essa área. Mas ficamos com o que já era nosso, né, que é Luiz Correia. Portanto, o nosso litoral sempre foi do tamanho, na verdade foi maior, porque se nós voltarmos atrás na época ainda das Sesmarias, né, na época do início da colônia brasileira, nós vemos que o litoral do Ceará, a capitania do Piauí, me refiro ao Piauí, ela era muito maior. E de Tutóia a Camusim, veja o tamanho do litoral original do nosso estado e que foi perdendo aos poucos espaço. Por isso que é importante continuarmos essa luta e, de fato, termos, em definitivo, direito a essa região da Serra do Ibiapaba, porque o estado do Piauí vem perdendo território ao longo da sua história e devemos, de uma vez por todas, estancar com isso. Eu queria muito lhe agradecer, tá? Nesse Dia do Trabalhador, nesse feriado, o senhor se dispôs a vir até aqui conversar conosco. Um ótimo dia para o senhor. Eu aqui agradeço, Alina, a você e a todos os trabalhadores aqui da Cidade Verde. Meus parabéns e um bom feriado a todos os piauienses. Até a próxima.